Então, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Está aí os avisos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Quem está animadíssimo, digam graças a Deus. Então valeu mesmo, agora valeu. Muita gente vindo do feriado prolongado. Deus te abençoe, seja bem-vindo de volta. Amém? Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias para nós meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Deus. No capítulo 1 da carta de Paulo a Éfeso, aos irmãos de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do 3 ao 6 para a nossa meditação. Primeiro capítulo de Éfeso, capítulo 1, do 3 ao 6, que diz assim, quem já abriu sua Bíblia, digam graças a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, nos escolheu. Houve uma eleição e Deus escolheu você. Houve uma eleição, Deus escolheu a mim. Houve uma eleição e Deus escolheu a nós, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, aprovação, consentimento de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, faça a sua oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã na Tua casa, para nos apresentarmos, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Oh, Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado de tropeçar. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos livrado dos turbilhões das tentações. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença. O Senhor manteve respirando nossos pulmões, manteve, Senhor, as batidas do nosso coração. Oh, Senhor, o Senhor manteve os nossos organismos funcionando. Muito obrigado. E aqui estamos, Senhor, neste primeiro domingo do mês de maio, para nos apresentarmos a Ti. Pai Santo, venha nos abençoar, Senhor. Abra as comportas dos céus e derrame sobre nós o Teu Espírito. Senhor, comece a levantar aquele que chegou aqui abatido. Comece, Senhor, a curar durante a ministração da Tua palavra, que enfermidades sejam banidas desse corpo, que essa pessoa alcance a cura, alcance a libertação, que essa pessoa alcance, Senhor, a solução do seu problema, porque onde o Senhor está, o mal não pode existir. Onde o Senhor está, onde a luz está, as trevas têm que ser dissipadas. Ó Senhor da glória, manifesta o Teu poder nesta manhã, manifeste a Tua glória nesta manhã na Tua casa. Abençoa os pastores, abençoa os músicos, cantores, abençoa o diaconato,
diaconato, abençoe as crianças, os homens, as mulheres, os jovens, os casais, abençoe essa casa. Ó Senhor, manifeste a tua glória, fale conosco nesta manhã, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa entrar com a cura, com a solução do problema, com a libertação, e lá no recinto sagrado da sua casa, ele receba a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Milagres aconteçam, Senhor, em cada canto desta cidade, norte, sul, leste, oeste, de Juiz de Fora, em nome do Senhor Jesus. Manifesta a tua glória, a tua bênção, fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, podemos assentar. Graças a Deus. Depois dá uma ligadinha no ventila para mim aqui. Os irmãos sentem frio, eu sinto calor, né? É assim mesmo. Graças a Deus. Muito bem. Irmão, o assunto que eu gostaria de ministrar junto aos irmãos é o propósito de Deus para a igreja na terra. Então Deus tem um propósito para todos nós. Isso quer dizer o quê? Que as coisas de Deus, elas não são por acaso. Por acaso me tornei cristão, ou me tornei cristão por decreto, ou me tornei cristão pela amizade que eu tenho com alguns amigos que são evangélicos, que são cristãos, que são crentes, e eu me tornei evangélico, me tornei cristão através dessas amizades. Então ninguém se torna seguidor de alguém por amizade. Tem que ser uma coisa muito forte, tem que ser algo que tenha acontecido na vida da pessoa. Então Deus, ele tem um propósito ao nos escolher, e segundo o texto que nós lemos, antes de quê? Da fundação do mundo. Deus já viu você antes da fundação do mundo. Olha aqui, que Deus espetacular. Deus já viu Daniel antes da fundação do mundo. Deus já viu você, sabia de tudo que você ia passar e te elegeu. Nos elegeu. E não foi um membro da Trindade, foi toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se reuniram, porque muitos combatem a Trindade achando que não existe Trindade. A Bíblia fala em vários lugares, usando o plural, façamos. Isso quer dizer mais de um. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se é apenas uno ou uma unidade, diria: eu faço o homem segundo a minha imagem e semelhança. Não, façamos Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus dividiu as línguas, o idioma, desçamos lá e vejamos o que eles estão fazendo. A Trindade novamente. Então a Trindade se reuniu, Pai, Filho e Espírito Santo, e decidiu eleger você. Então você não é um qualquer. Você não é alguém que não tem alguém olhando para você.
tem um Deus todo-poderoso que não perde nenhuma ave de vista, não perde nenhum ser de vista nesse planeta, porque o salmista disse: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Se eu pegar e subir ao mais altos céus, ali o Senhor estará. Se eu pegar as asas da alva e for para os extremos do mar, ali a tua mão me guiará. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Deus está em todo lugar. E Ele não perde nenhum gesto nosso, Ele não perde nenhuma fala nossa, Ele não perde nenhum pedido nosso, Ele não perde nenhuma adoração nossa, Ele não perde nenhuma palavra nossa, porque Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da sua igreja, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É que diz o texto, esse é o propósito de Deus. O apóstolo começa assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, todas as bênçãos são nossas. Ele que nos abençoou. Quem pode dizer que não? Então Ele chamou você, chamou a mim, para nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos, ou para que fôssemos santos aqui é separado do pecado, separado do curso do mundo, separado do sistema diabólico que comanda o mundo, que comanda o presente século. Fomos separados, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele, em caridade, na minha versão, em outra versão, amor, que é a mesma coisa. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo ou por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, a sua aprovação, o seu consentimento. Deus consentiu nos fazer seus filhos. A Trindade consentiu nos fazer seus filhos. Está dando para você entender? Quando às vezes a gente está sozinho, às vezes impotente diante de uma adversidade, e às vezes aquela luta demora um pouquinho, você pensa assim: eu estou sozinho. Você não está sozinho. Porque Ele aprovou, consentiu que você fosse filho dele. E como filho é herdeiro. E como herdeiro, você se torna também a segunda vez co-herdeiro com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que é as primícias. Segundo a sua vontade. Para o louvor e glória de sua graça, de seu favor. Graça é favor. Nós estamos aqui pelo favor de Deus. Quem é o Daniel para estar aqui? Quem sou eu para estar aqui? Quem é o Daniel? Eu estou aqui pelo favor de Deus. E como eu reconheço isso, eu não posso me gabar, nem me exaltar, nem achar que eu sou tal, nem achar que eu sou o melhor, nem achar que eu sou o bonzão, nem achar que eu sou o cara, nem achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, nem achar que eu sou a última batatinha não sei da onde, lá do meio do mato, não sei da onde, tem um montão de ditado aí. Está dando para entender, não?
Então, eu estou aqui por favor de Deus, pela graça, pela misericórdia. Eu não sou nada, ninguém. Como diz, olhando na perspectiva humana, eu sou um zero à esquerda. Eu sou, como diz um comunicador, eu sou orelha seca, eu sou orelha seca. Por quê? O que João Batista diz? Importa que ele... Vamos falar junto? Importa que ele e que o Daniel desapareça. Nem diminua, desapareça. Que só Jesus seja visto. Porque se eu querer aparecer, eu vou dar de cara com o bicho. Mas se Jesus aparecer, ele vai ter que dar de cara com Jesus. Então que o Daniel desapareça e que Jesus apareça. Porque ele vai ter que encarar Jesus. E por Jesus ele não passa. Por Jesus ele não consegue vencer. Porque Jesus derrotou ele 3 vezes no deserto. E continua derrotando até hoje. E vai dar um fim nele definitivo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Então, não é o Daniel que fez tudo para agradar a Deus. Olha aqui, ele nos fez agradáveis para si mesmo, por si mesmo. Até isso, nem isso a gente consegue fazer, agradar a Deus. Mas ele fez assim, olha, eu vou fazer com que ele me agrade. Até isso, dependemos de Deus, até para agradar a Deus, dependemos dele, porque eu não sei agradar a Deus. Nós não sabemos como agradar a Deus. Então ele já fez aqui, olha, ele, no qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Jesus. Então é Deus que nos fez agradável para si mesmo. Olha como que Deus é maravilhoso. Então esse é o propósito de Deus para a igreja. Você está vendo que aqui só depende de uma entrega? Está dando para você entender, desde o primeiro versículo que nós lemos, o verso 3, que tudo que é Deus que está fazendo, Ele que nos abençoou, fez tudo por nós, nos elegeu, e nós só fizemos assim, sim Senhor, eu aceito, sim Senhor, eu aceito, sim Senhor, eu aceito, sim Senhor, eu concordo, porque Ele fez tudo. Então agora entra a nossa parte. Preste bem atenção agora. Então, Deus ele fez tudo, nos deu tudo. E o que nós precisamos fazer? Vamos lá. Muito bem. Qual é o plano de Deus para cumprir esse propósito dele com relação à igreja na terra? Preste bem atenção agora. A vida começa no Espírito Santo. A vida começa no Espírito Santo. Foi assim com o cosmos. Cosmo é o planeta. Se você abrir Gênesis, não precisa abrir. Pode colocar no telão aqui. Gênesis 1, 2. Olha como é que era a Terra aqui. Olha como é que era o cosmos. E o cosmos, ou a terra, era sem forma e vazia. Deus faz uma coisa sem forma. Quando ele criou o homem, o que ele fez? Façamos um homem conforme, igual, a nossa imagem e semelhança. Deus faria alguma coisa sem forma? Se Deus dá forma a todas as coisas? Se todas as coisas têm uma mensagem que Deus está enviando? Até o nosso DNA tem a assinatura de Deus. O nosso corpo tem a assinatura de Deus. Nós somos trino igual a Ele. Corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Temos assinatura. Você tem a assinatura de Deus no seu corpo.
Você tem a assinatura de Deus no seu DNA. Nós temos a assinatura de Deus em tudo. E a terra era sem forma e vazia, agora preste bem atenção. E havia trevas sobre a face do abismo, e quem está lá? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem já criou galinha no seu quintal? Ninguém. A galinha fica, me parece, se eu estiver errado, acho que 23 dias incubando os ovos. É isso mesmo? Para quem já criou? 21, obrigado. 21, 23, depende aí. Então, vamos pensar na galinha incubando os ovos. Para quê? Desde 21 a 23 dias, os ovos vão eclodir e vai nascer aqueles monte de pintainhos que daqui a pouco vão sair. Assim estava o Espírito Santo pairando, movendo sobre a face das águas, incubando para transformar aquelas trevas em luz, para poder dar forma àquilo que não tinha forma. Então, tudo começa pelo Espírito Santo. A vida começa pelo Espírito Santo. Está dando para você entender? A vida começa pelo Espírito Santo. O ser humano começou a ter vida pelo Espírito. Gênesis 2:7 diz lá: e Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o Espírito da vida. E o homem se tornou alma vivente. Está vendo? Tinha um corpo, mas não tinha o espírito de vida. Lembra do vale de ossos secos, vale dos ossos secos? Aqueles milhões e milhões de ossos espalhados. O que Deus disse para Ezequiel? Profetiza e peça ao Espírito Santo que venha dos 4 cantos da terra. Profetiza sobre esses ossos. Vem, Espírito Santo, e dá vida a esses ossos. Quando ele profetizou, os ossos levantam. Estava tudo seco, não tinha mais tutano. A vida já não existia mais. Aí os ossos se levantam e os ossos vão para lá e para cá como gente no calçadão, subindo, descendo, entrando em loja e saindo. Cada um procurando o seu DNA. Se não, olha a confusão. Deus não é Deus de confusão. Onde tem confusão, Deus não está no meio. Você viu confusão, sai fora. Você escutou um barulho lá de alguém brincando, já sai de fininho, porque Deus não está ali. E como nós somos curiosos, um dia desse aí, foi até um vídeo lá da região da Ásia. Um motoqueiro entrou num beco, aí ele escuta um monte de gente brigando do outro lado do muro. Aí a curiosidade é terrível. Ele para a moto e chega lá em cima do muro para olhar a briga de todo mundo. Quando vem um tambor de lixo na cara dele. Porque ele estava esperando os curiosos. Tem um vídeo que eles põem uma caixa aberta assim no centro de um calçadão. Aí está lá escrito: não olhe. Aí a pessoa, aí que vai olhar mesmo. Aí o cara chega lá para olhar, eles estão cantando lá: curioso, curioso. Aí ele chega, a cara leva uma torta na cara e fica com raiva, porque o ser humano é curioso. Deus não é Deus de confusão. Então Deus mandou Ezequiel, profetizar sobre aqueles ossos, e os ossos saem, cada osso procurando o seu DNA, e aí formou esqueletos no chão. Profetiza para vir a carne, profetiza para o Espírito trazer carne, para o Espírito trazer nervos e cobrir esses ossos e ligar esses ossos. Aí foi ligando, aí agora profetiza para vir a carne, profetiza para vir a pele e proteger esses ossos, esses corpos. Profetizou, mas agora faltava o Espírito da vida. Profetiza ao Espírito da vida. Quando ele chamou o Espírito da vida, entrou naqueles homens e colocou um exército de pé.
Porque a vida começa pelo Espírito. Está dando para você entender? Não existe vida sem o Espírito de Deus. Eu quero que você grave bem isto. Você não tem vida se não tiver o Espírito Santo. A sua vida não começa sem o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não estiver na sua vida, você não está vivendo. Então, Jesus, ele disse lá em João capítulo 3, versículo 3, olha o que Jesus disse ali. Olha o que Jesus disse. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais à frente, por gentileza. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e de quem? Do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Está dando para você entender? Deus fez. Essa parte cabe a nós fazermos. Então, eu preciso do Espírito de vida para me entrar no reino de Deus. Para me fazer parte do reino de Deus, eu preciso do Espírito de vida. Eu preciso do Espírito Santo. 1 João 5,4 e 5,18. Olha o que diz o texto aí. Estamos falando do Espírito de vida. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está falando aqui, a pessoa, o que ele disse para Nicodemos? Aquele que nascer da água e do... A água ali está se referindo à palavra. O Espírito Santo só vem pelo poder da palavra. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é nascido de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Está dando para você entender, irmãos? A gente não precisa fazer absolutamente nada. Deus fez tudo. Então basta eu, Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu não vivo sem o Espírito Santo. Por que Davi, após ele cair, fracassar como rei, ele falou: Senhor, não tires de mim o teu Espírito? Porque ele sabia que se tirasse já era. O Espírito Santo que fez ele matar o leão, para proteger as ovelhas do pai. O Espírito Santo que fez ele matar o urso. Irmão, a mão de um urso, a pata de um urso, é do tamanho da minha cabeça. Aliás, maior do que a minha cabeça. Se pegar uma pata e colocar aqui, ela ultrapassa. A unha é mais de 10 centímetros. Ela fica oculta, só ponta. Quando ela passa a unha, aquelas garras, não sobra nada. Aquilo é tão afiado que é igual espada de chinês. Corta o pescoço e a pessoa fica rindo. Quando ele pensa que não cortou nada, a cabeça cai. Agora, quem é que fez um menino franzino, ruivo, matar um urso? Que só a pata dele, a mão dele é maior do que 2 cabeças de Davi. Que Davi era pequenininho, era considerado um menino, franzino. Mas quem é que fez ele matar o urso e o leão? Espírito Santo. Está dando para você entender? Já viu aquele ditado que a pessoa fala assim: eu tenho que matar um leão por dia para sobreviver? Então, olha, seja cheio do Espírito Santo para você matar quantos leões por dia for necessário. Porque isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te reveste para que você possa começar a sua vida com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Então, olha, a vida começa pelo... Vamos falar junto para ficar bem gravado. A vida começa pelo Espírito. Muito bem. Então, sem o Espírito Santo, é bobagem frequentar a igreja. É bobagem ficar pensando no céu. Eu estou falando aqui para você o que ninguém ensina para você. Porque as pessoas querem mais gente, para ele poder implantar o seu sistema de domínio, de manipulação. Mas eu estou falando para você aqui, porque você um dia vai estar sozinho, cara a cara com o bicho, e não tem o pastor Daniel do seu lado, não vai ter o pastor Moisés, não vai ter o pastor Paulo, não vai ter o pastor Antônio, nem pastor Júnior, nem pastor Leandro, mas vai ter Jesus, vai ter o Espírito Santo, e em você vai vencer. Aleluia! Aleluia! Que é melhor do que eu, melhor do que nós. Davi estava sozinho lá. Ele tem vários irmãos, tinha mais de 10 irmãos. Sozinho tomando conta de ovelha naquele deserto. E o urso aparece, o leão aparece. E agora, cadê meu pai Jessé? Cadê meus irmãos Eliabe? Cadê a turma? Eliabe grandão, maior do que eu. Ele não saiu correndo, não, para gritar o Eliabe. Ele falou: Senhor, me reveste de força. Aí o Espírito Santo se apoderou de Davi. Ele agarra no leão pelas jubas e começa a bater na cara dele. Tá vendo, meu pai, você não vai tocar não, tá? Se o leão falasse: para. E ele pega como é que chama? Mandíbula do leão e... O leão sai para lá com a boca toda sem poder mexer. E ele morre porque ele não tem como se alimentar, porque quebrou a mandíbula do leão. A mesma coisa o urso. Está dando para você entender? Tem hora que você vai deparar com o seu urso. Tem hora que você vai deparar com o seu leão no deserto. E não tem ninguém ali. O seu irmão Eliabe não vai estar contigo. O seu pai Jessé não vai estar contigo. Mas ele vai estar com você, porque você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Então ele vai te revestir e você vai derrotar os leões da sua vida, os ursos das suas vidas, Satanás da sua vida. Eles serão derrotados pelo poder do Espírito Santo que vai estar sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Assim como nós começamos a nossa vida no Espírito, nós precisamos, segundo, viver no Espírito. Não é só receber o Espírito e não viver. Então vamos lá. Gálatas 5,16 e 5,25. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos, concupiscência, desejo forte da carne. Ande no espírito. Versículo 25. Se vivemos no espírito, andemos também em espírito. Então é andar e viver. Então a nossa vida é para viver e andar no espírito. Está vendo a letra maiúscula ali? Está se referindo ao Espírito Santo. Quando você lê na Bíblia espírito com letra minúscula, se refere ao espírito maligno ou ao espírito humano, o espírito do homem. Mas quando se refere ao Espírito Santo, a letra é maiúscula. Quando você vê na Bíblia Deus com letra maiúscula, se refere ao Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando está com letra minúscula, se refere ao Deus desse século.
A Satanás. Às vezes uma pessoa fala assim: pastor, eu tento viver uma vida como vocês, servindo a Deus, mas eu não estou conseguindo. Sabe o que não está conseguindo? Vamos ver o que Jesus falou? Lá em Lucas 5, 37 a 39. Olha o que Jesus disse aí, Lucas 37 a 39. 37, desculpa, eu falei 35, né? 37 a 39, 2 versículos aí. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. O que é o odre? O odre é muitas vezes usado, é o estômago do camelo. O camelo bebe de uma só vez 40 litros de água. Então ele tem um estômago bem grande. 40 litros. Então quando um camelo morre, ou ele perde a vida de outra forma, eles aproveitam o estômago do camelo para fazer o odre. Então eles tiram o estômago, eles começam a limpar o estômago e curtir, porque é um couro, curte, e aí vira um odre, um recipiente, aonde eles carregam água, onde eles carregam líquidos. Então muitas vezes era usado o odre para envelhecer o suco da videira, para se tornar vinho, e sucessivamente. Então, vamos lá. O que esse odre representa? A nossa vida velha. Então eu quero servir a Deus, que é uma coisa nova para mim, é uma novidade para mim. Eu quero servir a Deus, que é uma coisa nova, uma novidade de vida, mas eu quero servir a Ele nesse corpo velho. Aí é um desastre. Sabe por quê? O vinho novo vai romper o odre velho. Vai romper. Vai explodir. É por isso que tem pessoas que não conseguem ficar na igreja. Porque ele quer tentar servir a Deus num corpo velho, num velho pensamento, numa velha atitude, num velho comportamento, e ele quer servir a Deus dessa forma. Não vai explodir na vida dele. Então, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos conservarão. Então, o que a Bíblia fala com o nosso velho homem? Sepulte o velho homem. Sepulte o velho homem. O velho homem morreu para o sistema. O velho homem morreu para esse mundo. O velho homem morreu para o pecado. O velho homem morreu para essa vida de pecado. O velho homem morreu para essa vida de desobediência a Deus. Então sepulte. Quem está morto precisa ser sepultado, senão cheira mal. Isso está na forma do batismo. Quando uma pessoa entra na água, ele está dizendo: eu morri para o mundo, e agora um morto precisa ser sepultado. Quando ele é mergulhado, ele é sepultado na água. E quando ele levanta para nova vida, para novidade de vida. Capítulo 6 de Romanos, do 1 em diante. Está dando para você entender? Então, se você não está conseguindo viver a vida que Deus propôs para você, então fala: Senhor, eu quero que esse velho homem seja sepultado, e esse velho homem será testado. Quando a sua esposa falar, como você respondia a ela anteriormente, gritando. Porque às vezes uma pessoa começa a gritar de um lado, o outro gritar do outro, ninguém vai chegar a nenhum denominador comum. Pelo contrário, aquilo vai entrar pela noite adentro e pela madrugada, e um vai dormir na casinha do cachorro. Então o novo homem, se alguém está alterado, o que é novo homem vai ficar quietinho ouvindo. Acabou de falar, meu amor. Acabou de falar, eu te amo.
que a palavra ensina para nós que nós temos que estar disposto a dizer 3 coisas. Eu estava errado, por favor me perdoe, e eu amo você. Está dando para você entender? Aí você fala, puxa vida, o velho homem está sepultado mesmo, porque ela não conseguiu me deixar nervoso. Ele não conseguiu me deixar nervoso. Ele fez tudo para me irritar, mas eu não fiquei irritado. Deus, obrigado. Aí você percebe que o velho homem foi sepultado. Então isso é parte nossa. É parte nossa. Então nós precisamos viver a vida e andar no Espírito. Viver e andar no Espírito. Terceiro, a vida precisa terminar no Espírito. Está vendo a trajetória? Começar, meio, fim. Começo, meio e fim. Ela precisa terminar no Espírito. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Olha lá quem está dando as boas-vindas. Quem é que está dando as boas-vindas ali? Para a igreja. Olha lá. E o Espírito e a igreja, a esposa, dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Por quê? Porque você começou no Espírito, viveu e andou no Espírito, agora está terminando no Espírito. Então tem um convite, venha. Você chegou lá. Nós chegamos lá. Nós conseguimos. Sabe por quê? Porque começamos no Espírito, vivemos e andamos no Espírito e terminamos a nossa carreira no Espírito. Que coisa maravilhosa. Está dando para você entender? Ninguém se preocupa em sinais para você. Porque quer um entupimento de gente para poder fazer o seu teatro. Mas isso aqui é melhor do que teatro. Isso aqui é milhões de vezes melhor do que teatro. Do que você está vendo uma cena aqui, do que você está vendo gente correndo de um lado para outro, ou gente rodando de um lado para outro, e que não edifica nada, nem ninguém. Mas as coisas de Deus, elas precisam ser edificadas. E estamos sendo edificados. Vamos ver o que Paulo disse para os Gálatas. Vamos ver o que Paulo diz para os Gálatas. Gálatas, capítulo 3, 3 e 4. Olha o que Paulo está dizendo para os Gálatas, os irmãos de Gálatas, ou Galácia, né? Olha aqui, preste bem atenção nesse texto. Sois vós tão insensatos. Sabe o que significa essa palavra insensato? Louco. Loucura. Sois vós tão loucos que, tendo começado lá pelo Espírito, acabeis agora na carne? Está dando para você entender? Começou no Espírito, acabou na carne? Não vai chegar lá, irmãos. Quem milita na carne é para a morte. Quem milita no Espírito é para a vida. Próximo, por gentileza. Será em vão que tenhais padecido tanto? Olha aqui, é aquele que nós falamos no começo. Nadou, enfrentou tubarão, baleia, água-viva, serpente marinha, aquela que bicho que espeta a pessoa. Aquela que tem um ferrão na cauda. Arraia, obrigado. Enfrentou arraia, tubarão, água-viva, enfrentou tudo. Cansaço, venceu o cansaço.
venceu o esgotamento e morre na praia. Começou no espírito, termina na carne. Deu para entender, irmãos? Foque essas três coisas. Esse deve ser o nosso foco. Nós começamos no espírito, temos que viver e andar no espírito e terminar no espírito. Fazer igual Paulo disse: combati o bom combate. Por que é o bom combate? Porque ele combateu no espírito. Ele venceu os leões e os ursos da vida dele no espírito. Quando você estiver lá não aguentando mais, fala assim: Espírito Santo, me dá força. Está dando para você entender? Às vezes a gente esquece de tudo na hora da luta. É tomado por um desespero, é tomado pelo medo, é tomado pela tristeza, é tomado pela angústia, e esquecemos de tudo que nós temos, de tudo que Deus te deu. Nós entramos em desespero e achamos que não vamos. O que Davi fez? Quando o leão, o Espírito Santo estava ali nele. Mas quando o leão chegou, Espírito Santo, me dá revestimento. O Espírito tomou Davi, encheu ele do Espírito Santo. Ele com facilidade quebrou a mandíbula do leão. E aquilo ali deve ter mais de 200, 300 quilos de força. Já se fala que o pitbull tem 1 tonelada de força na mandíbula. Por isso que ele pega e não solta de jeito nenhum. Pode dar pancada nele, pode dar pancada. Ele morre, mas com os dentes travados naquilo que ele está mordendo. Ele levanta, ele fica pendurado. Pode jogar, eu já vi ataque de pitbull. Pode pendurar ele, socar ele para lá, para cá. Ele não solta. Agora imagina o leão, que é 250 quilos, um pitbull de 60 quilos, 5, 6 vezes mais do que um pitbull. Imagina um leão, imagina um urso que em pé ele dá 2,5 metros. Mas por que aconteceu? Porque ele buscou, o espírito estava ali. Se ele ficasse lá lutando com a força dele, ele ia ser derrotado. Mas ele falou: não, Espírito Santo que está em mim, me reveste de força aqui agora. Aí veio uma força sobrenatural, tomou a sua vida e com facilidade, como se quebra um graveto, ele quebra a mandíbula do leão e do urso. Está dando para você entender? Vamos voltar lá no Gênesis. O Espírito Santo pairava sobre a água e havia o quê? Trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, incubava. Mas o Espírito Santo estava esperando o quê? O que o Espírito Santo estava esperando? A ordem executiva. A ordem para que ele pudesse executar. Executar é o que vai fazer. Vamos entender isso. O que é o legislativo nas câmaras federais e municipais, nas assembleias? Ele é o legislador, que faz a lei. Agora, quem executa? O executivo. Quem é o executivo? O presidente. Então, o legislativo pode fazer a lei e a lei fica lá incubando. A pessoa está sofrendo, mas a lei está lá, mas ela não foi executada. O executivo não mandou que ela fosse sancionada. Aí não adianta ter lei se ela não foi sancionada, ou seja, colocada para funcionar. O Espírito Santo estava lá sobre a face das águas. A água levava de um lado para outro. Aí o Espírito Santo, que é o executivo, estava esperando a ordem. Quando Deus falou assim: haja luz. O que aconteceu?
ouve. Está dando para você entender? O Espírito Santo só está esperando você falar. Espírito Santo, me dá força diante dessa luta que eu estou enfrentando. Espírito Santo, cura essa enfermidade que eu estou enfrentando. Espírito Santo, me capacita para fazer isto que eu preciso fazer, para poder trabalhar, para poder ajudar pessoas, para poder fazer aquilo que o Senhor mandou que nós cumpríssemos o seu propósito. Então, Espírito Santo, me capacita, me encha. E o Espírito Santo que está na sua vida incubando, ele vai executar. Está dando para você entender? Aí sabe o que a gente faz? A gente age igual criança. Senhor, eu sou teu servo, o senhor está vendo? Olha o que eu estou passando, se o senhor não está vendo não, Senhor. Aí ele falou, já te dei. Está dentro de você. Eu me lembro de um pregador, eu li um dos seus livros, e ele estava recebendo uma grande revelação de Jesus na oração. Ele estava orando, e Jesus apareceu para ele, e Jesus começou a falar com ele na oração. Aí entrou um demônio entre ele e Jesus. E o demônio fazia, ele gritava, o demônio berrava, e Jesus continuou falando. Ele falou que os lábios de Jesus mexiam, porque ele estava falando com ele, mas o demônio começou a atrapalhar. Aí ele ficou assim, Jesus, por que você não manda o demônio embora? Porque ele está atrapalhando eu te ouvir. Ele ficou lá, e Jesus falando, Jesus não mandou o demônio embora. Está prestando atenção. Jesus não mandou o demônio embora. O demônio gritava. Ele até escreveu o tipo de grito que o demônio dava. Ele escreveu. Aí o demônio estava até fechando a visão dele de Jesus, mas ele via Jesus do pescoço para cima. Ele sabia que os lábios dele estavam falando alguma coisa, mas ele não ouvia por causa do grito dos demônios. Aí ele esperava, ele falou assim, eu estava esperando que Jesus mandasse o demônio sair. Eu fiquei esperando, e Jesus falando, ele não parava de falar, e eu não ouvia nada, porque o demônio gritava, igual aqueles berros que dá de vez em quando aqui. Aí ele foi ficando nervoso, ele falou, demônio, saia, em nome de Jesus. Aí o demônio saiu, ele começou a ouvir Jesus de novo. Aí ele falou, Jesus, por que o senhor não tirou o demônio? Ele falou, lembra o que eu fiz para vocês? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Está dando para você entender? Oh Jesus, faça isso. Eu já te dei para você fazer. O que Jesus deu para a gente fazer, Ele não vai fazer. Ele espera que eu e você faça. Vou te dar um outro exemplo aqui, já vou encerrar. Eu não cheguei nem metade. Vai ficar para o outro domingo. Outro domingo. Porque domingo que vem a ceia, vou terminar no outro domingo. Vamos lá. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega na frente do túmulo, onde tem uma enorme pedra, que 20 homens é necessário para poder rolar aquela pedra do túmulo. O que era mais fácil para Jesus? Chamar o morto ou rolar a pedra? Para Jesus os dois, né? Os dois era fácil. Jesus, pedra, sai do caminho. Aí a pedra ia obedecer Jesus, ia rolar e deixar o túmulo aberto. E ele depois chamaria Lázaro, e Lázaro, como estava envolvido em lençóis, em ataduras,
Ele não andava. Então Lázaro iria levitar lá no túmulo, levantar do túmulo e vir levitando para a porta. Foi o que aconteceu. E quando ele chega na porta, aquele homem tudo branco, de atadura, nem o olho para o lado de fora não tinha. Ele não sabia nem aonde era a porta, porque estava tudo escuro dentro daquelas ataduras, porque eles enrolam muita atadura. Mas o Espírito Santo levou ele para a porta do túmulo. E ele ficou lá. Aí Jesus falou assim: olha, vai lá e desata eles. Então, duas coisas aqui que Jesus mandou fazer. Que ele podia fazer, ele não fez porque caberia o homem fazer. Tirar a pedra. O homem podia tirar a pedra? Claro. Era só arrumar 20 homens ali, olha. Me ajuda aqui, gente, vamos rolar a pedra aqui. E depois Jesus mandou tirar a atadura. Quem ressuscitou não levantaria ele da atadura com tudo, tirando a atadura com tudo, rasgava a atadura? Podia. Mas isso é a parte do homem. E a parte do homem Deus não faz. Deus não vai me pegar lá na cama. Daniel, acorda aí, tá na hora, pai. Tá na hora, acorda aí. Aí me pegar, eu dormir. E pôr lá no chão, ajoelha aí. Abra sua boca, abre sua boca. Deus não vai fazer isso. Ele vai me acordar. Eu vou perder o sono, eu posso estar com sono pesado. Ele vai tirar meu sono. Eu vou me levantar, eu vou ajoelhar e vou falar com ele. Essa é a minha parte. Então aquilo que Deus faz, eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer para mim. Aquele irmão está um tempão que ele não vai na igreja, ou ele só vai na ceia. Olha, manda uma carruagem de fogo lá para ele. Manda lá, vai. Vamos lá pegar ele dentro de casa e levar ele para a igreja. Você já pensou? A quantidade de centenas de carruagens de fogo que estaria aqui na rua encostada? Só porque o irmão não quis vir na igreja? Eu posso sair da minha casa e vir para a igreja, me apresentar a Deus como sacrifício vivo. Quando eu entro naquela porta ali, eu sou um sacrifício vivo. Que eu estou me apresentando a Deus, que é o meu culto racional. E se tiver uma coisa me prejudicando esse sacrifício, Deus vai tirar a doença, Deus vai tirar o cansaço, Deus vai tirar a fraqueza, Deus vai tirar a dor, Deus vai tirar o sofrimento, porque eu estou me apresentando a Ele, e Ele me deu toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Eu paro por aqui e encerro no próximo domingo. Então vamos lá. Preste bem atenção agora. A vida começa... Vamos falar junto? A vida começa no Espírito Santo. Nós precisamos viver e andar. Precisamos terminar a nossa carreira no... Escreva isso e põe na geladeira da sua casa. A vida começa no Espírito. Eu preciso viver e andar no Espírito. Eu preciso enterrar minha carreira no Espírito. Então você sabe que toda vez que eu vou orar, eu falo: Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha, Senhor. Me encha do Espírito Santo e de sabedoria. Porque a gente tem que lidar com tudo na nossa vida do dia a dia. Me encha do Espírito Santo e de sabedoria. Não me deixe andar vazio. Se eu vou sair de casa, Senhor, me leva e me traga de volta. Me livra de acidente na estrada. Me livra de homens malignos na estrada. Me livra de carro desgovernado na estrada. Abençoa motor, pneu. Mas esse carro é zero. Olha, quantos carros zero estão na estrada aí? É só você olhar. Com o capô aberto. E não pode nem mexer, porque tem tanta coisa ali que você não enfia nem a mão. Eu gosto de carro antigo, porque, por exemplo, eu tive Caravan 90, Caravan 78. O mecânico abre o capô, o motor está ali, ele entra na porta e trabalha lá dentro. Você acha peça até no botequim. Agora os carros zerão novinhos, você não tem onde nem enfiar a mão. Nem enfiar a mão.
Estou mostrando para você que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Abençoa o motor, abençoa o óleo, abençoa o freio, a direção. Você sempre vê carro aí novo, soltando a roda, com pneu e tudo. Está novinho, tá? Mas é coisa feita pela mão do homem. Então, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos leva e traz, Ele faz, Ele abençoa, Ele nos dá a vitória, Ele nos capacita. Amém, amém, amém.